Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos de Terapias. Vamos então para a nossa 15ª aula sobre o estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Estamos hoje no 4º capítulo. Vamos falar então hoje sobre estratégias da mente para evitar o agora. Então, ele fala, o Eckhart Tolle, ele traz uma série de dicas e de conceitos, né, para que a gente fique atento com a nossa mente, para que a gente não deixe a nossa mente sabotar esse nosso olhar para o agora, tá? E esse olhar para o agora, ele é muito importante, porque ele realmente é o que vai trazer paz para o nosso ser, vai trazer equilíbrio, vai nos ajudar a ter uma vida mais saudável, uma vida mais significativa, né? Muito mais significativa do que nós ficarmos ali presos nas ideias, naquilo que a gente pensa o tempo todo, naqueles conceitos que a mente fica nos trazendo a todo tempo, né? Então, ele considera ali no livro a perda do agora, que é o que a gente vive fazendo, a gente perde o nosso agora, uma grande maioria do tempo, né? E essa perda do agora se deve à nossa ilusão central. Então, ele fala dessa ilusão central, né? Que são justamente esses nossos equívocos de entender as situações da nossa vida, aqueles eventos que acontecem conosco, e a gente levar essas situações da vida para representarem verdadeiros problemas. Então, ele traz que nós não temos problemas, o que nós temos são situações de vida, porém a nossa mente, ela faz com que nós vejamos essas situações de vida como problemas, e quando a gente vê essas situações de vida como problemas, nós acabamos sofrendo. Sofrendo porque se nós jogarmos lá para frente, a gente não sabe se serão resolvidos os problemas, se esses problemas que agora a gente está vendo, né? Então, nós não temos como saber o que vai acontecer no futuro, e nós vemos como problemas, isso causa uma ansiedade, causa um sofrimento para a gente, tá? Então, essa é uma ilusão, ele categoriza como sendo uma ilusão, e a principal ilusão que faz com que nós saiamos desse agora, né? Dessa nossa vida real. Tá? Então, esse é um dos principais motivos para a gente estar aqui perdendo o nosso momento de vida mais importante, que não importa o que nós estejamos vivendo aqui agora, nesse instante. O importante é que a gente tenha consciência de que isso que a gente vive, essa situação, ela é a nossa vida. A nossa vida, nós não vamos pegar amanhã. Não, nós vamos tê-la hoje, agora, nesse instante. Então, quanto mais nós dermos o olhar para esse agora, mais nós estamos vivendo de forma consciente, né? Então, quando nós tivermos aí os nossos primeiros vislumbres do estado intemporal da consciência, porque a nossa consciência verdadeira não tem tempo, não existe tempo, né? Não existe nem tempo, não tem futuro, não tem passado, é tudo nesse momento. Então, é atemporal. Nós vamos começar a oscilar. Momentos estamos aqui, vivenciando esse momento, esse agora, e em outros momentos estamos perdidos ali na nossa inconsciência, ou olhando para o passado, ou olhando para o futuro. Então, nós vamos nessa troca, nessa oscilação, nos primeiros instantes ali, na nossa primeira fase de mudança, né? Aquele momento em que a gente começa a ficar mais atento a essa situação que nós mesmos criamos, tá? Então, primeiro a gente vai perceber
que nós não estamos tão focados como a gente imaginaria. Nós vamos começar a perceber o quanto nós ficamos vivendo em situações ou que não aconteceram, ou que já aconteceram. Ficamos ali, naquela oscilação, e o quanto nós não estamos aqui presentes. Porém, o fato da gente já estar percebendo isso é que faz com que nós estejamos conscientes. Então, essa é a boa notícia. O estado de presença é justamente essa nossa atenção para notarmos, puxa, já estou lá no futuro de novo, deixa eu voltar para cá. Puxa, já estou lá atrás de novo, já estou lembrando do passado de novo, deixa eu voltar para cá. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou realizando nesse momento? Porque se nós não temos essa visão, o que acontece com esse nosso presente? Se a gente for raciocinar agora com a nossa mente, né? Esse nosso presente, ele fica empobrecido, porque nós não damos atenção para ele. Então, nós vivemos coisas muito pobres nesse nosso presente. É como se ele ficasse um barco, como se fosse um barco no meio de um rio ou no meio de um oceano à deriva, esse nosso presente. Então, se a gente parar para pensar, se aprofundar um pouco mais, nós vamos perceber que o fato da gente não estar nesse nosso presente com atenção total, 100% aqui, faz com que nós não construamos esse futuro que a gente tanto anseia. A construção do futuro é aqui, agora, hoje. Então, se nós estamos aqui refletindo sobre esses conceitos, quanto mais nós estivermos mergulhados nesses conceitos e trazendo para o nosso ser, para a nossa vida, quanto mais nós estarmos aqui, eu e vocês, conscientemente, mais nós estamos dando qualidade a esse presente e, consequentemente, estamos construindo um futuro muito mais promissor. Quanto mais nós darmos uma atenção especial aqui para o nosso momento, seja ele qual for, estamos lavando uma louça, estamos lendo um livro, fazendo qualquer coisa, que nós estejamos presentes, porque conforme a gente está presente, nós estamos treinando o nosso estado de consciência, estamos habituando a nossa mente, né, a estar aqui e não indo para lá ou lá para trás. Então, guardem isso que eu estou falando para a gente poder comentar um pouquinho depois, tá? Essa questão de estarmos totalmente aqui e agora, tá? Porque isso é algo muito importante, porque faz com que nós tenhamos uma consciência tão grande que isso começa a fazer parte do nosso ser, começa a fazer parte da nossa vida. É como se a gente começasse a respirar isso. E conforme nós vamos fazendo dessa forma, mais e mais a gente se coloca aqui. Então, se vocês começarem a fazer essa experiência, tá? E não importa o que estiverem fazendo, mas estar aqui atentos toda vez, vocês vão perceber que quando tem alguma ocorrência que causaria uma ansiedade maior, por exemplo, puxa, coisas corriqueiras, né? Vou precisar de dinheiro a mais esse mês, porque justo esse mês o carro quebrou, mas eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, aí começa a dar aquela ansiedade. Então, ao invés de sentir essa ansiedade, a gente volta para esse presente, porque agora aqui ainda não estou sem o dinheiro, ainda não aconteceu nada. Eu estou aqui nesse momento. E é nesse momento que eu vou criar alguma estratégia, que eu vou fazer alguma coisa para fazer com que no dia que eu tiver que
pagar o carro, pagar aquela conta, eu tenho dinheiro. O que nós fazemos geralmente? A gente fica com ansiedade e fica lá se judiando, né? Nos castigando com esses pensamentos que ficam vindo e causando aquele medo, aquela ansiedade, aquela situação interna que faz com que a nossa qualidade de vida caia e também faz com que a gente não se foque para resolver a questão. Então, o que eu posso fazer hoje que vai fazer com que aquele futuro ali, aquele lá, seja criado aqui agora, nesse momento? Eu vou criar aquele futuro agora. Eu vou plantar, vou fazer essa plantação agora. Então, se a gente começar a analisar dessa maneira, nós vamos perceber que toda vez que a gente sair do agora, a gente volta, e a gente volta. E é muito interessante isso, como vai se processando dentro da gente. Comecem a fazer, se vocês quiserem sentir essa mudança, né? Para ver o que vocês sentem disso, e aí vocês podem vir contar aqui para a gente. Então, em determinado ponto ali do livro, do capítulo, ele fala sobre 2 tipos de inconsciência: a inconsciência comum e a inconsciência profunda. 2 tipos de inconsciência, né? Que são os chamados diferentes níveis de consciência, tá? Então, ele fala assim: quando dormimos, nós alternamos para aquele sono sem sonhos e aquele outro tipo de sono que é cheio de sonhos. Então, a gente fica alternando sono com sonho, sono sem sonho, né? E aqui na vigília, nós vamos alternando também o estado de inconsciência comum e o estado de inconsciência profunda, ou seja, né, ele diz para a gente que nós o tempo todo estamos num estado de inconsciência. Nós não estamos conscientes em nosso dia a dia. A maioria das pessoas, né, nós não vamos falar todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas estão oscilando nesses 2 níveis aí de consciência, de inconsciência, tá? Então vamos ver o que é aí a inconsciência comum. A inconsciência comum é aquele estado da mente ligado ao ego, tá? Que não tem esse conhecimento do ser, esse que a gente vem conversando desde o início do livro, esse ser interno, esse ser real, né? Nosso eu real. Então, o ego, ele não tem esse conhecimento do ser real. Enquanto nós não estamos acordados, despertos para esse eu real, nós estamos sendo dirigidos pelo nosso ego. E o nosso ego, ele está ligado a emoções, pensamentos, reações, desejos, aversões. Enfim, estamos sempre nos identificando com essas emoções, com toda sorte de emoções, principalmente essas, né? E nós achamos que somos isso. Nós somos nervosos, nós somos ansiosos, nós não somos nada disso. Isso é uma identificação que a gente tem com esse ego que nós formamos, que é criado pela mente. E enquanto a gente está se ligando e se identificando com essas emoções, nós estamos nesse estado de inconsciência comum, tá? Então, é interessante o que ele traz sobre isso, sobre esse estado aí comum de inconsciência. Ele diz que é como se fosse aquele som, sabe aquele som que a gente ouve, vamos supor, ele fala de um zumbido, né? Ele fala de um zumbido que a gente ouve, e é aquele zumbido que não incomoda tanto, não é tão alto, mas ele fica ali atormentando. Mas não é aquela coisa muito forte. Está sempre ali
causando um desconforto o tempo todo. Até que alguém vai lá e desliga, e aí dá aquele alívio. Ai, que alívio. Então, ele faz essa analogia, ele dá esse exemplo para falar dessa inconsciência comum, tá? Então, nós estamos sempre nos identificando com o ego, que traz aquelas emoções, aquelas várias emoções que acabam nos guiando na nossa vida, tá? A gente se identifica com elas, e essas emoções vão trazendo esse desconforto. É como se fosse algo que não fosse tão forte assim, mas que está ali atuando, atormentando. Aí a gente começa a sentir aquelas insatisfações, aquela tristeza, aquela desmotivação, aquele algo que a gente não sabe o que aquela coisa interna que a gente às vezes não sabe nem como explicar. E não somos felizes. Então, temos uma certa infelicidade nas realizações da nossa vida. Não estamos satisfeitos. E isso é trazido justamente por essa inconsciência comum, que está ligada ao ego e a essas emoções. E isso é como se fosse uma doença mesmo, que é contagiosa, que vai passando por todas as pessoas, ou melhor, a maioria delas, né? A maioria de nós, inclusive nós que estamos aqui falando sobre isso, todos nós, né? Acabamos nos entregando para esse tipo de identificação com o ego. E toda vez que a gente se identifica com o ego, acontece esse tipo de coisa. Então, nós mesmos nas nossas vidas, né, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça uma série de coisas que são legais, acaba sempre tendo alguma coisa que fica. E essa coisa que fica, essa sensação, isso que a gente não entende, é justamente esse estado de inconsciência que faz com que a gente se identifique com algum tipo de emoção. E por isso que é bem interessante que a gente comece a observar a nós mesmos. Comece a nos observar, porque através da nossa observação atenta sobre nós mesmos, a gente começa a perceber o que causa esse mal-estar, quais são as emoções, em que momentos ocorrem determinadas emoções, gatilhos emocionais, e quais são esses momentos. E a gente vai percebendo esses momentos, porque nós estamos atentos. E conforme a gente vai percebendo, nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes, né? E quando a gente fica nesse estado de inconsciência comum e nós não aguentamos aquela sensação, aqueles sentimentos que nos vêm, aquele sofrimento interno, que não é tão forte assim, mas que sempre nos pega, né? Nós precisamos de fugas. Por isso que muitas pessoas acabam fugindo para vícios, por exemplo. Vícios de drogas, bebida, comida, lazeres, como, por exemplo, sempre precisa sair, sempre precisa ir fazer isso ou aquilo, sempre precisa. E quando não faz, parece que dá aquela tristeza. Compras, tem pessoas que elas têm compulsão por comprar. Então, tudo isso são fugas que as pessoas vão lançando mão para fugir dessas sensações que a sua inconsciência traz. Aí ele fala da inconsciência profunda. A inconsciência profunda é a mesma coisa da inconsciência comum, apenas é mais forte, é muito forte. Então, nós vamos ficando naquela inconsciência comum por tanto tempo, e aquilo vai se alastrando, aquilo vai se aprofundando, e a gente não trabalha, e a gente não vê as nossas emoções, a gente não se observa, e a gente está sempre nessa vida inconsciente e sempre se identificando cada vez mais com aquilo que a nossa mente vai trazendo
até que isso começa a ficar muito profundo. E quando acontecem aquelas situações que são bem pesadas mesmo, quando as coisas não vão bem mesmo, e quando a gente fica acuado em situações muito difíceis, o que acontece? Isso aparece de uma forma muito forte para nós. E é aí que entra lá as depressões profundas, as pessoas que acabam cometendo atos, né, muito terríveis consigo mesmos, pessoas que entram em estados emocionais que precisam realmente ir a um médico, né, precisam ir a um terapeuta, às vezes não só um terapeuta, um psicólogo, mas um psiquiatra mesmo, porque as pessoas acabam entrando e tendo surtos mesmo, né? Devido a isso que elas não cuidavam e que foi se aprofundando, aprofundando, aprofundando. Tá? Então, ele vai explicando tudo isso nesse capítulo, tá? Então, no estado de inconsciência comum, temos as insatisfações, mas aceitamos como se fossem fatos da vida. Então, ele vai fazendo uma diferenciação entre esses dois estados de inconsciência. No comum, nós vamos aceitando. Ah, a vida é assim mesmo. Ah, as coisas são difíceis mesmo. Com todo mundo é assim. E aí fica. Naquela aceitação, naquela apatia, e fica ali, naquela zona de conforto, né, entre aspas. No estado de inconsciência profunda, temos uma resistência intensificada. Então, aí nós resistimos mesmo e lutamos com os eventos, trazendo uma grande negatividade para a nossa vida, trazendo raiva, ira, revolta, não aceitação. Então, as coisas acontecem, a gente não aceita de forma alguma e a gente se rebela contra aquilo. A gente não acredita em mais nada, uma série de coisas podem acontecer. Então, quando a gente já não está mais naquela apatia, só aceitando, achando que aquilo lá está certo, né? Que é aquela inconsciência mais tranquila, mais superficial. Quando ela é profunda, ela já traz essa emoção toda, tudo isso que estava ali represado, explode. E aí nós entramos nesses estados mais intensos, que é a resistência. Então, a conclusão que a gente pode chegar aqui é que o fato da inconsciência comum dá a entender, aparentemente parece que você aceita, na verdade não é que você aceita. Você acha que a vida é assim mesmo. É essa coisa mesmo, essa coisa difícil, e você vai ali, né? Mas isso não quer dizer que você está bem, porque você não está bem. Você apenas vai assimilando, só que chega um momento que não cabe mais, né? O copo fica cheio. Aí você vai ter a resistência, porque o copo quer transbordar, mas você não quer aceitar. E aí vem essa grande resistência às coisas que são, em coisas que não tem outro jeito. É aquilo mesmo. E nós temos que lidar com a situação. Nós não podemos, por exemplo, comandar a vida de uma outra pessoa, controlar o que uma outra pessoa vai fazer, controlar o que vai acontecer fora de nós. Nós não vamos ter como fazer isso. Então, o que nós podemos fazer de uma forma mais saudável, né? É entender que isso acontece por algum motivo e que isso tem algo a nos ensinar, isso tem algo a nos trazer.
e que a nossa integridade, ela não vai depender do que uma pessoa faz ou do que acontece no mundo. A nossa integridade, o nosso ser, ele sempre vai ser esse ser íntegro. Ele não é um ser dividido, ele é um ser íntegro, total. E ele consegue se bastar, ele consegue lidar com as coisas que estão fora. Nós não conseguimos lidar com as coisas que estão dentro de nós se a gente não olhar para elas. E se a gente não olhar com o nosso ser real. Porque o nosso ser real consegue lidar. Aí as grandes consciências aí que vieram aqui, algumas delas, né, deixaram até alguns recados para a gente que eu vou falar aqui no final desse estudo, aqui no final desse estudo de hoje, tá? Podemos também estar sujeitos ao inconsciente coletivo e, devido a ele, nos sintonizarmos com a média energética de onde vivemos. Então, isso também pode acontecer. Nós podemos, ele dá um exemplo lá de uma multidão ou nação que gera esse campo coletivo de energia negativa. Então, se nós estamos com essa mesma vibração, nós acabamos assimilando essa energia que não é só nossa, a gente se junta a essa energia coletiva, que às vezes é uma energia tóxica, negativa, de baixa vibração, e a gente se une a ela, porque nós estamos no mesmo nível energético. Agora, a energia do nosso ser real, ela não é essa. É uma energia de padrão elevado. E ele fala sobre isso mais adiante, hoje, nesse estudo de hoje mesmo. Vai falar sobre isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa até agora, com essas informações todas aqui? Priscila, Oi. no caso, quando a gente pensa dessa forma, vamos dizer assim, na comum, que nem você fala, né? Mas de uma forma positiva, tá? Então, vou pensar no agora, vou pensar que tudo vai dar certo. E se acontece alguma coisa de não dar certo, o que que a gente pode imaginar? Que a gente está fazendo errado, que a gente não está no agora? De que forma a gente pode se ajudar naquele momento? Olha, Maria Helena, não existe certo ou errado. Não existe. As coisas são o que são. Esse é o primeiro ponto. A situação de vida, ela vem como ela é. Quem faz julgamento, se é bom ou ruim, se é válido ou não é válido, se vai me causar um desespero ou não vai, é tudo a nossa mente. Ela que faz essa escala de valores. O nosso ser real, ele não tem esse julgamento. Quem faz isso é a mente. Ela que racionaliza. E é ela que faz com que a gente se sinta mal. Então, quando acontece alguma coisa, você não precisa ficar, olha, hoje vai dar tudo certo. Aí que está a questão. Quando a gente está assim, a gente ainda está na inconsciência comum. Porque a consciência real, ela não faz esse juízo de valores. Tudo o que acontecer hoje são situações de vida que vão me trazer um ensinamento, que vão me trazer a matéria-prima para eu gerar o meu dia e para eu gerar o meu futuro. Entende? Sim, mas não seria assim eu ficar muito passiva, Hum. esperando, não? Você não está esperando, porque você está fazendo hoje. O Ah, que você precisa fazer hoje? Nem hoje. Hoje você está aqui assistindo essa aula. Você está assistindo essa aula. sim. Ontem, você era um hoje, né? Ontem era um hoje. Nesse hoje que foi ontem, né? Que já Hum. passou,
De repente, você foi lá no centro e fez seu curso. Isso que você está fazendo aqui no centro e tudo aí da sua vida que eu não sei, cada coisa ela tem um objetivo. Ela vai gerar. Toda ação tem uma reação. Tudo. Toda ação tem uma causa e um efeito. Sempre. Entendeu? Então, quando a gente fica nessa situação achando que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de dinheiro para pagar a dívida, eu preciso, meu Deus, a dívida. Quando eu estou lá, a dívida, o que eu estou fazendo? Eu estou descuidando daqui, do momento que eu poderia ganhar dinheiro. A dívida, ela é só no dia 30, não é agora, entendeu? Agora eu vou gerar esse dinheiro que eu preciso. Agora eu vou encontrar as saídas que eu preciso. É agora. O problema nosso é que a gente sempre está preocupado com alguma coisa. A gente acha que a gente se preocupar é não ficar passivo. É, Isso que é o problema. Esse é o problema mesmo, né? O que a gente faz, nós nem estamos acostumados. Você vê que é até difícil para a gente entender esses conceitos. Mas verdade. aos poucos a gente vai entendendo, porque a gente vai trazendo para a nossa vida. Poxa, como está meu dia hoje? O que eu fiz hoje? O que eu estou fazendo agora? Agorinha, nesse instante? Poxa, eu estou trazendo, aumentando meu nível de consciência aqui. Eu aumentando esse nível de consciência, eu estou percebendo que no meu dia a dia, estou percebendo nos meus hojes, nos meus agoras, eu estou percebendo uma mudança. Eu me vejo começando a me preocupar com algo e eu, opa, volto para cá. Pensa agora. E agora? O que eu vou fazer agora? Como que eu faço para ter esse agora tão incrível e que eu criar agora aqui esse futuro que eu almejo? Entendeu? Sim, Porque entendi. agora, nesse momento, nós não temos uma situação de problema. A situação de vida agora não é um problema. E tudo depende das nossas decisões. Por exemplo, nesse momento que eu estou aqui, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou lá na minha casa, estou aqui na minha casa, não estou lá, eu estou aqui, né? Eu estou aqui na minha casa, não estou dando esse estudo aqui, mas eu estou muito preocupada com uma situação, muito preocupada. E aí eu começo. Aí tudo que eu faço, minha cabeça fica povoada de pensamentos de preocupação, não de resolução, é de preocupação. Aí eu pego o meu celular e começo a conversar com alguém. Jogo na pessoa as minhas preocupações e dá-lhe preocupação para a pessoa ouvir. A pessoa ouve. Agora me diga, essa é uma atitude boa para quem tem uma coisa para resolver? Não, Não. Então, qual é a atitude legal? Primeira coisa que eu vou parar é de perder tempo com coisas que não vão resolver. Não vai resolver isso. Não vai resolver aquilo. O que vai resolver? Vamos pensar. Agora a mente vai pensar para resolver. Como que eu faço agora para fazer esse agora ser mais produtivo? Eu vou estudar? Vou fazer um curso? Vou procurar um vídeo que vai me dar alguma coisa, um livro para eu ler? Vou conversar com alguém que vai me trazer alguma ajuda, porque eu estou procurando hoje, entendeu? Então, eu estou vivendo o meu agora, mas eu não fico desesperada, sem respirar, com uma ansiedade máxima e sem fazer nada, entende? sim, É passivo? não. Isso não é passividade. Não é. É aí que tá. Nós estamos acostumados a nos preocupar.
Porque parece para a gente que essa questão de nos preocupar ajuda com que a gente resolva um problema que ainda não chegou, mas a gente sabe que tem data marcada. Tem data marcada para chegar. Não é? É porque a gente também foi ensinado desse jeito, né? Você não Oi? se preocupou com isso, ó, aconteceu, então a gente fica com aquilo na cabeça, né? Agora, até essa cobrança, se você for ver bem, é como se fosse uma armadilha muito grande. A gente é acostumado a se preocupar com sei lá o que vai acontecer, que já tem data marcada. Estamos preocupados, fomos ensinados assim. Aí, como a gente perde tempo com isso e entra em desespero, o que acontece? Quando chega lá na frente e a gente não fez os nossos presentes, né, os nossos agoras, serem proativos, aí chega lá naquele dia e não resolveu, ainda vem alguém e fala, você não se preocupou com isso, Exatamente. né? Agora, o que ele traz no livro não é que nós temos que ficar, vamos viver a vida, vamos lá passear, vamos viver a vida, o agora, vamos lá. É, nada de nada, né? Nós só vamos nos divertir. Eu vou dormir, agora eu quero dormir. Para que se preocupar? Então é isso. Isso aí é um equívoco gigantesco. Não é isso que ele está falando. Isso, o que ele fala, tá? Tem todos os princípios do hermetismo que já era estudado lá no Egito, no Antigo Egito. O hermetismo traz tudo isso, essa questão. O hermetismo, ele fala justamente isso que o Eckhart Tolle nos traz. Exatamente. Quando a gente se acostumar a viver esse presente, nós vamos começar a desenvolver uma consciência. As vendas vão começar a sair dos nossos olhos. E aí nós vamos entrar em contato com esse nosso ilustre desconhecido, que somos nós mesmos. E nós vamos colocar cada coisa no seu lugar, a mente no lugar dela. A mente é uma ferramenta maravilhosa. Imagine a mente, essa ferramenta nas mãos do nosso eu real. O que ela não pode criar? Claro que a gente não usa, sei lá, 10% do cérebro, é isso? Claro que a gente não usa. Claro que a gente não tem aquela intuição elevada, não é essa intuiçãozinha que a gente está acostumado aqui. Eu acho que vai chover. Não é. É claro que a gente não tem nada disso. A gente não tem capacidades que o nosso cérebro poderia nos proporcionar, né? As nossas capacidades mentais. Por quê? Porque a gente não tem a ligação com o nosso eu real. O eu real, ele que domina as múltiplas inteligências. É ele que domina. Não é só a mente, essa nossa mente. Não é. É o nosso eu real. A mente é uma das inteligências múltiplas. Uma das. Então, é muito além do que a gente possa imaginar. A gente nem está acostumado com isso. Então, é algo assim que a gente precisa assim nos atentar, porque conforme a gente vai ouvindo, a gente vai estudando, a gente vai praticando, vai trazendo para a nossa vida, mudando esses hábitos que a gente tem, que a gente consegue mudar, sim. Eu estou mudando muito dos meus hábitos, é maravilhoso, é uma coisa muito boa. Eu sinto que, não sei se vocês estão vivenciando coisas assim, parecidas, né? Mas eu sinto que o dia
ele é muito mais significativo, ele é mais palpável, ele é mais consistente, ele é mais rico. A hora que você vai dormir, você tem um monte de coisas assim que você vislumbrou naquele dia, e isso é totalmente diferente. E olha que a gente sempre pode ter um monte de problemas para escolher também, né? A gente tem essa escolha, quer escolher o problema, então vamos escolher os problemas. Mas como é o nosso fim de dia? O que a gente construiu no dia? Se o nosso dia, isso é algo que eu sempre falo, né? Já desde a época lá dos cursos de bioenergias. Se o nosso dia é monótono e é chato, a ponto da gente ter que ir para o futuro ou para o passado, está na hora da gente repensar, não é? Poxa, se meu dia é tão monótono, será que eu não tenho que ver o que eu faço aí com esse meu dia? Dar essa atenção maior para o meu dia, né? A vida está aí, batendo na nossa porta. E o que, que a gente vai fazer? Nós literalmente deixamos a vida passar. A gente põe um objetivo, é o meu objetivo. Ele está lá, sei lá, onde ele está? Está lá longe. Aquele é o meu objetivo. Ah, mas e agora? E hoje? E nesse momento? O que eu faço não precisa me trazer vida, alegria, a alegria do caminhar, essa jornada. Então, uma das coisas que a gente aprende também com estudos assim é que o que importa é a jornada. É a jornada. Porque aí, quando a gente chegar lá no objetivo, naquilo que a gente até vislumbrou há muito tempo atrás, a gente chega de verdade com toda a bagagem. De verdade. A gente não chega destruído, que a gente vai numa jornada, né? Essa jornada inconsciente que a gente faz, a gente chega em qualquer ponto da nossa vida, a gente está estrupiado, cansados, destruídos ali, de tanto, né? Pelejar na vida. Então, é nossa vida. Está nas nossas mãos a nossa vida, né? Então, ele vai falar assim: qual é o indicador do nosso nível de consciência? Qual seria esse indicador? O que, que vai nos mostrar qual é o nosso nível de consciência? É a forma como lidamos com os desafios. Como eu lido com os desafios? Todos eles que vêm bater na minha porta, como eu lido? E nós temos muitos, muitos desafios. Só que quando acontece, o que eu faço, né? Se nós temos um alto índice de inconsciência, a tendência é nos tornar mais inconscientes ainda em nossos desafios. Então, se nós temos aquela inconsciência comum o tempo todo, piorou ainda se a gente está lá no nível de inconsciência profunda, né? Quando chega um desafio, o que, que acontece? A gente entra em ebulição ali, né? É o vulcão que entrou em ebulição. É o que acontece. Nós entramos num conflito gigantesco e agimos de forma muito inconsciente. Ou a gente age com raiva, ou a gente quer se vingar, sei lá, dependendo do que acontece. Ou a gente não quer fazer mais nada, larga tudo. Ou a gente odeia, sei lá. Ou a gente não aceita, se revolta, bate o pé, enfim. Isso tudo tem a ver com o ego, e o ego é inconsciência.
Agora, quanto mais nós tivermos consciência no nosso dia a dia, mais as nossas atitudes frente a desafios serão tranquilas, serão conscientes, serão centradas. Isso significa que nós não vamos sentir nada? Não é isso. Nós somos seres que nós nos emocionamos. Nós sentimos, né? Temos os nossos sentimentos. Mas esses sentimentos, essas emoções, não vão nos derrubar. Elas virão para nos ensinar. Elas fazem parte dos nossos aprendizados. E a gente precisa, né, dos nossos sentimentos. Os sentimentos são as formas que a gente se expressa para o mundo. Por isso que surgiram as palavras. As palavras surgiram da necessidade de expressar os sentimentos, as emoções, de colocar de uma forma concreta aquilo que a gente sente, que a gente pensa, né? Surgiram as palavras. Então, nós precisamos, só que de que jeito que a gente faz isso? Como nós ficamos quando acontece algo? Porque são os eventos da vida, as situações, né? Elas não vêm porque elas vêm para nos atacar. Não, elas acontecem porque elas acontecem. Elas, elas precisam acontecer. E elas não vão deixar de acontecer. Mas nós vamos saber como vai ser, como vão ser, né, as nossas reações frente a essas coisas que nos acontecem. Então, ele dá aqui mais um pouco de informações interessantes. Se não estamos conscientes em nossos afazeres cotidianos, não estaremos conscientes quando vierem os maiores desafios. Então, uma forma de treinar, de começar a treinar a nossa consciência, é estarmos conscientes nos nossos afazeres cotidianos. Tudo que estivermos fazendo. Estarmos inteiros ali. Não sei se vocês já ouviram, né, aquela experiência do chá, a gente sentar ali numa mesa ou em algum lugar agradável, colocar numa xícara um chá quentinho e ir tomando bem devagar, sentir o sabor, a temperatura, a espessura, tudo o que acontece, o aroma, ir tomando aos pouquinhos. Os japoneses, por exemplo, eles sabem bastante sobre isso, né? Os chineses, esse povo oriental, eles já estão acostumados a essas ideias aí, né? Na verdade, não é que só agora chegou aqui. Existem muitas pessoas, né? Sábias mesmo, que vieram no mundo ocidental. Mas no mundo oriental, existe já mais tempo, né, em que eles trouxeram esses conceitos lá nos povos orientais, né? E eles falam muito sobre isso, sobre a concentração, como que é essa concentração. No mundo atual, nós vemos crianças, né, que não conseguem se concentrar, não conseguem ter um minuto de atenção para fazer alguma coisa, eles têm que fazer um monte de coisas tudo ao mesmo tempo, porque eles não conseguem se concentrar. Essa coisa rápida, de você não saborear a vida. Então, essa experiência aí do chá, essa vivência, você vai ficar um bom tempo ali, sorvendo aquele chá, até acabar, e demora um tempo. Quanta coisa que você vai trabalhar numa experiência dessa? Muitas pessoas não vão aguentar. Fazer meditação, muitas pessoas também não vão conseguir, por quê?
porque não consegue ficar ali parado. Não consegue. Precisa sempre estar envolvido com algo de fora, né? Então, nesses casos, né, que nós não estamos conscientes nos nossos afazeres cotidianos, nós teremos reações que sempre refletirão os nossos medos. Então, todas as nossas reações geralmente vão refletir os nossos medos, os medos internos. Medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de uma série de coisas, medo de passar necessidades, medo de morrer, medo de ficar em perigo, medo de ficar sem condições, sem ter uma vida com condições, medo de tudo. E o nosso ego, ele traz isso, né? Daí, uma dica aqui que ele traz no livro. É essencial que estejamos mais conscientes na nossa vida em situações comuns, quando tudo corre relativamente bem. Então, agora que a gente está bem, é a hora da gente treinar. Nós não vamos começar a treinar bem na hora que aconteceu alguma questão muito grave. Para que a gente chegue na questão grave e a gente já esteja em condições de ver de outra forma, de ter outra forma de receber aquele evento, né? Então, agora que a nossa vida está caminhando bem, que a gente está tranquilo, então é nesse momento que a gente começa a treinar nosso estado de presença. Então, desta forma, conforme a gente vai fazendo isso, nós aumentamos muito o nosso poder de presença. Aí ele fala sobre o poder da presença, a nossa presença. O poder de presença irá gerar um campo de energia de alta frequência vibratória em si e à sua volta. Então, olha só que interessante e que maravilha, né? Quanto mais estamos presentes, estamos mais conectados com o nosso eu verdadeiro, consequentemente, estamos gerando uma energia de alto poder vibratório, porque o nosso ser real vibra de forma elevada. O ser real vibra de forma elevada. Eu falei aí em umas aulas atrás que o nosso ser real, ele está conectado com a fonte divina. É ele que está conectado. É ele que é o detentor das múltiplas inteligências. É ele que não morre. O ego, ele vai se desfazer. Quando a gente desencarna, o ego vai se desfazer. Porque quando a gente voltar a encarnar novamente, numa próxima encarnação, nós vamos construir um novo ego, que vai depender da onde a gente vive, da onde a gente vai nascer, com quem a gente virá, quais serão as pessoas que estarão à nossa volta, qual a cultura. Aí nós vamos gerar um novo ego. Então, quem não morre é o ser real, é ele. E aí, né, o que acontece? Quando a gente desencarna e estamos em situações muito difíceis, né, do nosso ser. Lá no plano astral, a gente carrega tudo isso, né? Todas essas questões do nosso ego, né? A gente carrega ali. Só que quando a gente encarna novamente, a gente vem com aquelas tendências. E aí a gente constrói esse novo ego. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma nova experiência e, com certeza, aquelas velhas tendências vão voltando. E aí a gente tem uma nova chance de rever tudo isso.
Não é assim? Por isso que existe aí no plano astral tantas entidades, né, consciências que estão totalmente perdidas. Elas estão perdidas. Porque elas ainda estão envoltas em raiva, em não aceitação, em tristezas profundas, em uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Muitos nem sabem que desencarnaram, né? Então, isso se acontece porque a pessoa, enquanto ela está aqui encarnada, ela não fica consciente, ela fica na inconsciência em grande parte da sua existência. Nesse campo vibratório de alta frequência, né, nada negativo sobrevive. Não consegue sobreviver à negatividade, nem à discórdia, nem à violência, nada que seja negativo. Então, nós conseguimos manter um outro tipo de energia. Por outro lado, no nível do pensamento, existe a resistência em forma de julgamento, descontentamento ou projeção mental para fora do agora, que é aquela história de pensar no futuro, pensar no passado, né? E aí, no nível emocional, haverá mal-estar, tensão, nervosismo, ansiedade, etc. Então, tudo isso não tem nada a ver com a sua presença. Quando estamos com o nosso poder de presença, nós não estamos conectados com o que a mente fica trazendo. A mente se transforma nessa ferramenta poderosa a serviço do ser real. E aí sim, ela vai cumprir as suas funções mais nobres. E aí será maravilhoso. Aí nós teremos ali aqueles seres maravilhosos que a gente já conheceu, né? Como, por exemplo, Jesus, entre tantos outros, né? Aí, mais para o final aqui dessa parte, que nós vamos ver hoje, tem um momento que eu achei bem interessante, que eu vou ler aqui, tá? Para nossa reflexão. Começa assim, o que procuram eles? O que eles procuram? Num dos seus livros, Jung fala de uma conversa que teve com um chefe nativo americano, que lhe fez notar que, na sua opinião, os homens brancos possuem rostos tensos, um olhar fixo e um comportamento cruel. Isso é um índio falando, né? Dizia ele. Então, o índio continuou dizendo: andam sempre à procura de alguma coisa. O que procuram eles? Os homens brancos querem sempre alguma coisa. Estão sempre inquietos e insatisfeitos. Não sabemos o que querem. Pensamos que são loucos. Olha a visão de um índio americano dos homens brancos, né? Dos homens da sociedade. Aí, um outro pensamento aqui, de Jesus. Ele dizia ali para os seus apóstolos: por que estáis sempre tão ansiosos? Perguntou Jesus aos discípulos. Poderá um pensamento ansioso acrescentar um único dia à vossa vida? E Buda ensinou que a raiz do sofrimento deve ser procurada no nosso incessante querer e ansiar por mais. Então, a raiz do nosso sofrimento está aqui, no querer e ansiar sempre por mais, 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 mais. Então, ok, né? Nós temos a nossa vida, as nossas coisas, fazemos aquilo que o nosso coração nos orienta para fazer. As atividades do nosso dia a dia são aquelas atividades que vão nos encher a alma. Isso é o que a gente pode fazer. O que a nossa mente pode fazer para nos ajudar aqui o nosso propósito real de vida,
E tudo isso acontecendo na nossa vida. Podemos controlar os eventos que se vêm de fora? Podemos controlar as outras pessoas? Não. Podemos controlar a nós. Nós podemos construir coisas melhores. Se eu tenho algo que vai acontecer daqui 30 dias, quem será que gerou esse algo? Quem será? Então, todas as coisas que a gente faz, todos os nossos atos, as nossas decisões, são elas que vão gerar aquilo que vai acontecer depois. Porque é uma construção diária. Então, muitas vezes a gente gera coisas no agora que são verdadeiras bombas, né? Para um futuro. Bombas que a gente jogou lá para o futuro, né? A gente gerou agora, mas vai estourar lá no futuro. Mas quem que gerou a bomba? Nós. Nós geramos. Porque estávamos inconscientes naquele momento. Porque não estávamos vivendo o presente. Estávamos identificados com a mente. Porque queríamos nos vingar de algo, ou devolver, dar troco, ou prejudicar alguém de raiva, ou porque sentimos raiva das pessoas. Quem está gerando a bomba? Nós. Se a gente está consciente aqui no presente, no aqui e agora, nós vamos repensar melhor sobre isso. O que eu faço hoje que vai me gerar o amanhã? Eu não preciso ter aquela bomba estourando no futuro. Basta que a gente olhe para esse presente com presença e saibamos o que estamos fazendo. E quando a gente fizer as coisas, que a gente faça de forma consciente. E quando vierem a colheita, né, quando vierem ali os resultados do que a gente plantou, que a gente possa encarar os resultados e ter a responsabilidade sobre eles e aceitá-los. Foi a nossa criação. Nós criamos. Então, quanto do que a gente faz na nossa vida e que estoura lá na frente, não fomos nós mesmos que geramos. Quanto? É bom a gente começar também a fazer essas avaliações. Falando aí de um exemplo bobinho, né? O boleto que vai estourar amanhã foi algo que eu fiz hoje. Uma compra que eu fiz hoje. Um mau passo que eu dei hoje. Algo que eu permiti que ocorresse hoje. E o que a gente não pode resolver vai ser resolvido de alguma forma. Não existe nada que não se resolva. De um jeito ou de outro. Nós só precisamos, como a gente já falou até nas aulas passadas, né? Ter mais aceitação das coisas da nossa vida, né? Freud também reconheceu a existência dessa corrente subjacente de mal-estar. Essa corrente, esse mal-estar que é gerado dentro de nós, devido, né, à inconsciência comum, lembra? Então, geramos aquele mal-estar interno. Freud já descobriu isso também. Ele só não sabia como resolver. Isso ele não trouxe, como resolver isso. Mas ele escreveu sobre isso em um dos seus livros, né? O livro Civilization and its Discontents. Esse livro aí, onde ele escreveu sobre isso. O não reconhecimento do ser criou uma civilização violenta que ameaça a própria existência e também a existência planetária. Então, essa criação nossa, tudo isso que a gente cria para nós mesmos, é o que pode destruir o planeta. Então, nós temos que urgentemente, todos os seres, começarem a olhar para si mesmos, para dentro de si mesmos, e começarem a agir de acordo com a sua centelha divina, porque essa sim é iluminada, e ela que detém
essa luz, né? Essa luz divina que pode iluminar, não é? Então, por hoje é isso, tá bom? Vamos ficando por aqui.